Abençoada noite, você que está aí na nossa última live do desafio. Amadas, foram 21 dias, o desafio era de 21 dias, falando sobre identidade. E hoje é o nosso 21º dia. Estou muito feliz por você que está aí, tem visto as nossas lives, muitas vezes não é ao vivo, juntamente comigo às 19h30, mas muita gente vendo depois. Eu tenho recebido, assim, muitas perguntas no meu privado, muitas coisas no meu direct, no meu Instagram. Gente, eu estou muito feliz mesmo, porque até aqui o Senhor, Ele nos sustentou. E eu estou muito feliz por você estar aqui comigo nesse desafio. Eu tenho certeza absoluta, como eu fui transformada, como eu virei muitas chaves durante esse processo de 21 dias, eu creio que você também. E hoje vamos para a nossa última live, mas já aproveitando para dar um recadinho para você, logo, você que está aí no meu grupo de transbordo, no meu WhatsApp, logo a gente tem muita novidade, coisa nova. E você que está aí no nosso grupo será o primeiro a saber dessas novidades. Se você não está no nosso grupo, clica aí no nosso link da bio lá e entra no nosso grupo de transbordo. É muito bom. Hoje nós vamos falar de uma coisa essencial. 21º dia, final de desafio. Hoje nós vamos falar da identidade, o que? Atrelada à manifestação de Cristo na sua vida. Olha só, nós sabemos que a nossa identidade, nós percorremos aí todos esses dias falando sobre ela, falamos sobre aquilo que o Senhor nos deu, que somos filhas amadas, que nós somos imagem e semelhança. Tudo isso nós já tomamos posse, certo? Nós já entendemos que essa identidade que os outros dão pra gente, ou identidade dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas feridas, esta não é a nossa identidade natural. Nós aprendemos isso. Aprendemos também que há um processo. Tudo é um processo. E esse processo, ele é decisão todos os dias. Todos os dias. Há um processo de realmente a gente tomar posse daquilo que nós somos, filhas amadas, separadas, e começar as decisões diárias a agir já com essa informação de filhas amadas. Todos os dias, o nosso comportamento é necessário que seja como uma identidade natural. Desculpe. Você que está aí no nosso Instagram, você que está no nosso YouTube, você que está no nosso Facebook, sejam bem-vindos. Marcelo, seja bem-vindo. Lili, seja bem-vinda. Márcia, seja bem-vinda. Estamos aqui no nosso Instagram, o Ana Jorge, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um assunto. Hoje eu tô tossindo, hein? Hoje nós vamos falar de um assunto sobre identidade, em que uma identidade manifestando Cristo, para fechar esse desafio. Identidade, presta bastante atenção, você que tá aí, ó. Identidade não é um discurso. Nunca foi um discurso. Identidade nunca foi uma falação. Nunca foi. Identidade, gente, é manifestação. Manifestação.
Identidade, gente, é a prática diária. É a prática diária, essa manifestação. E quando as pessoas, elas ficam apenas declarando, não, eu sou a imagem e semelhança, eu sou separada, eu sou a pupila do Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, só no discurso. Não. Precisamos demonstrar isso, aprenda isso hoje. Precisamos demonstrar isso, Cristo em nossa vida. Porque a manifestação de Cristo na nossa vida, sabe aquela coisa dos frutos? Os frutos, aí que está a nossa identidade. Deu para entender? Nós não somos aquilo que nós falamos. Nós somos aquilo que nós manifestamos através de nós. Cristo está em nós. Já vamos começar por aí, porque a identidade hoje ela vai ser selada na tua vida e você vai entender pontinho por pontinho. A transformação verdadeira, gente, não é se sentir algo espiritual. Não. Ela é viver. Viver com o quê? Com uma coerência. É viver a vida com Cristo. E eu tenho aqui eu separei um capítulo bíblico, porque a gente está debaixo de palavra, em Gálatas 2:20. Abençoada noite, vocês que estão aí, minha amada. Feliz e animada com essa última live. Isso, Lili. Hoje vocês vão sair daqui, juro mesmo, vocês vão sair daqui com a cabeça explodindo. Vocês vão entender hoje nesse fechamento a posição que você é necessária, você está em Cristo. Vamos lá. Gálatas 2:20 está escrito assim: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, isso aparece na tua vida? Conta pra mim, isso aparece na tua vida se você está declarando que Cristo vive em você? Isso precisa ser manifestado. Isso precisa ser uma ação, um comportamento diariamente. Você que está aí, entenda isso. Escreva se você entende o que eu estou falando. Para termos a identidade de Cristo, nós precisamos manifestar. Como diz em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Diga aí, escreva aí. Cristo vive em mim, vírgula, e eu manifesto isso. É assim que a identidade, ela é natural. Você tomou posse dessa identidade dessa forma. Por quê? Mas por que é necessário Cristo viver em mim? Como é que eu vou demonstrar para as outras pessoas? Como é que as pessoas vão saber que Cristo vive em mim? Que o Espírito Santo se manifesta em mim? Como é que eu faço? Olha só, hein? Olha só. Não precisa fazer muita coisa. Não precisa fazer muita coisa. Porque quando você manifesta Cristo, é natural. Lembra? É tudo natural. Por quê? Porque o seu caráter, ele é transformado. E a pessoa que olha para você vai dizer, Cristo vive essa pessoa. Ela tem uma identidade em Cristo porque olha o caráter dela. Olha as decisões dela. Olha a fala dela. Olha os comportamentos dela. E olha o que? Os frutos dela.
Não tem outra maneira da gente, amadas, manifestar Cristo em nós. Não tem como. Pelos frutos. Me conta aí, fala aí. Você tem consciência, você já tomou posse que Cristo vive em você, como está escrito em Gálatas? Fala para mim, quais são as suas atitudes? Qual é o seu comportamento? Quais são as suas falas? Aonde você anda? Qual a mesa que você senta? O que você anda fazendo? Conta para mim. A manifestação de Cristo na tua vida, ela é visível para os outros? Diga, ela é visível para os outros? Porque assim, eu conheço muitas pessoas que diz que Cristo vive nelas, que elas são aquelas pessoas que oram, as pessoas que jejuam, as pessoas que não perdem um culto, porém, presta atenção, Cristo não se manifesta na vida desta pessoa. Os hábitos dela, o comportamento dela, a fala dela não está coerente. Isso é muito difícil falar, mas é isso que acontece. Por isso que nós precisamos entender hoje. Entender a identidade. É a semelhança com Cristo. Vamos continuar? Gente, não é teoria, porque a gente não fala em teoria, a gente fala, sabe? Falar, teoria. Não, gente, é tudo evidência. Tá na cara, tá no comportamento que Cristo vive com aquela pessoa mesmo. Vamos lá. Caráter. Quando a gente fala em caráter, olha só, nós estamos falando sobre Jesus, né? Sobre Cristo em nós. Nós estamos falando dessa identidade em Cristo. Vamos falar sobre esse caráter. Quem você é no seu secreto? É forte, não é? Fala. Quem você é no seu secreto? Por isso que precisa, gente, ter coerência. Precisa ter coerência. Porque o caráter está quando ninguém está te vendo. Não é verdade? Quando ninguém está te vendo, é o seu caráter, em Cristo, ok. Porque tem muita gente que vive o quê? Em aparências. Em determinados lugares, dentro de igrejas ou dentro de casa, quando tem pessoas, quando está no meio de pessoas, ela vive o quê? Uma aparência que mostra, eu sou santinho, eu tenho o caráter de Cristo. Não. O caráter, hoje você vai escrever isso. O caráter de Cristo, você só vai saber se você obtém quando você está no lugar secreto, quando ninguém está te vendo. Entendeu? Ninguém está te vendo e você está nesse lugar. O seu caráter, né? Porque é muito fácil, gente. É muito fácil, dependendo onde você está, você parecer aquela santa, não é verdade? Aquela santinha que ora, que jejua, que prega, que fala do Senhor. Mas no lugar secreto, quando está sozinha, é um Deus nos acuda. A paz. Boa noite, abençoada noite, Jean. Deus abençoe, meu querido. Marcelo diz assim, somos moldados todos os dias. Camila, abençoada noite. Adriana, abençoada noite. Você que está aí nesse WhatsApp, você que está nesse Instagram, você que está nesse YouTube. Deixa eu te falar. Não viva por aparências.
Identidade de Cristo não está na aparência, não está naquilo que você fala, está nas evidências, está no seu comportamento, está na sua fala. Você entende isso? Você entende isso? E quando a pessoa fala e não pratica, cadê o caráter dela em Cristo? Fala pra mim, cadê esse caráter? Cadê essa identidade? Deixa eu te contar uma coisa. Jesus, ele não apenas não ensinava o amor. Ele não só ensinava o amor, ele amava. Ele amava. Ele não apenas falava sobre perdão, ele perdoava. Você está entendendo? Que não é só fazer, é ter a prática daquilo. Não é só falar, é ter a prática daquilo. Hoje nós estamos falando de uma identidade em Cristo. E hoje você tem que saber disso. Você tem que tomar posse disso. Você tem que estar preocupado com o seu comportamento rotineiramente. Porque é daí que vai vir tua prosperidade em todos os sentidos, é aí que vai vir o teu sucesso em todos os sentidos, é assim que as outras pessoas vão ver você brilhar, é assim que as outras pessoas vão ver que você é filha separada. Dá para entender isso, gente? Diga para mim, dá para você entender isso? Por quê? Tudo, quando a gente tem esse caráter em Cristo, ele é interno. Lembra que a identidade não é uma identidade forçada de fora, não é aquilo que as outras pessoas falaram a teu respeito, você não está sujeito a teu trauma, a tuas dores, aquilo que te falaram. Não. Nós já vimos nessas lives todas que isso não faz parte de nós. Quando nós estamos numa identidade de Cristo, aquela que nós realmente somos, o que acontece? Vem de dentro, lembra? Tudo é natural, sem esforço nenhum. Isso é tão lindo, gente. Isso é tão lindo porque as pessoas mal nos conhecem e elas chegam perto da gente, a gente fala, sei lá, qualquer coisa, uma frase, não precisa nem estar falando de Jesus. Fala uma frase, aí a pessoa fala assim, aquela moça é diferente, né? Ela tem algo diferente. Isso é maravilhoso, porque você manifesta Cristo em você. Você manifesta esse amor, você manifesta esse cuidado, você manifesta a sua identidade. Identidade. E para isso, nós precisamos, todos os dias, como Marcelo disse, modelar, o Senhor nos modela, todos os dias, tomar decisões. Porque o Senhor, presta atenção, o Senhor, Ele faz tudo por nós. Jesus, Ele já fez tudo na cruz por nós. Hoje, basta as nossas decisões para que a gente dê abertura para o Senhor nos moldar. Porque se a gente não der essa abertura, você esquece. É necessário uma decisão. Diga assim, ó. Decisão. Escreve aí, por favor. Eu decido. Jean disse assim, ó. Tento ser a melhor versão de mim todos os dias. Perfeito, Jean. Perfeito. Essa versão, escuta só. Essa versão de todos os dias são decisões, amada. Decisões que você tem que tomar diariamente. Eu vou ser aquela pessoa que vitimista, eu vou ser aquela pessoa que só murmura, eu vou ser aquela pessoa que só enche o saco dos outros, eu vou ser aquela pessoa que só fica lembrando de traumas, aquela pessoa que só lembra das feridas, aquela pessoa que não sai do passado. Quem que eu vou ser? É uma decisão, você concorda? Isso, Jean, é a sua melhor versão quando você diz, eu decido ser. Não vou dizer nem tentar, viu? Vamos mais profundo nisso? Eu decido ser a filha amada. A filha que recebeu a identidade do Pai.
Temos um pai, temos uma filiação. Por isso, somos próspera. Como que nós, escuta só, como que nós vamos demonstrar isso para os outros? É só na falação? Conta pra mim, gente. É só na falação? É só falando? Esquece. Falar não adianta. Eu quero ver a sua ação. Eu quero ver a sua ação. Ação. Eu quero ver o seu comportamento. Eu quero ver a sua manifestação, como está escrito em Gálatas. Jesus vive em mim. Cristo vive em mim. A Jan disse assim, ó, ação, atitudes. Perfeito. Perfeito, gente. Ação e atitude. Eu demonstro, eu manifesto que Cristo vive em mim, que eu tenho uma identidade. Gente, para manifestar Cristo, você perdoa uma pessoa sem ferir. Você podendo ferir ela, você perdoa. Olha que manifestação de Cristo mais linda. Você perdoa aquela pessoa que está te ferindo. Você perdoa de vez ferir ela de volta. Você permanece íntegro sobre qualquer pressão. Olha a tua manifestação em Cristo. A pessoa se mantém íntegra. Em qualquer pressão que ela tenha, ela está íntegra. Escolhe o que? A maturidade. É uma maturidade de emoções, em vez de reações. Sabe aquela coisa que a gente estava falando de inteligência emocional? Que quando você tem uma identidade definida, quando você sabe quem você é, você não parte para cima, nos berros, na murmuração, sabe? Nada disso. Você tem uma maturidade espiritual e é onde você analisa. O que eu faço nessa situação? O que Cristo faria nessa situação? Quem está entendendo isso? Diga para mim nessa live, nesse Facebook. Camila disse assim, ó, eu decido. Isso, Camila. A Adriana diz, eu decido. Decida e faça. Porque toda decisão que a gente tomar, isso vai aflorar, gente. Porque vem de dentro para fora. E quando aflora, as pessoas enxergam a sua transformação. É ou não é? Todo mundo enxerga, aquela pessoa está diferente. O que está acontecendo com aquela pessoa? E ó, eu quero dizer uma coisa para vocês. Abençoada noite para vocês que estão entrando. Deixa eu te falar algo. Eu não gosto muito de falar mudança. Eu não gosto muito dessa palavra mudança. Porque mudança, a pessoa fala uma coisa de manhã, aí ela muda, à tarde ela fala outra. Aí ela muda, no outro dia ela tá falando outra. Eu não gosto dessa palavra. Eu gosto da palavra transformação. Transformação. Jesus, no primeiro milagre dele, ele transformou água em vinho. Depois de transformado, já era, tá transformado. Em Gálatas, vamos lá que hoje você vai entender o que é a identidade em Cristo. Gálatas, tá escrito aqui, ó, Gálatas 5, fruto do Espírito. Conta pra mim. Você carrega os frutos do Espírito? Você carrega? Você manifesta eles na sua vida? Quais são os frutos? Amor, alegria, paz, domínio próprio. Você carrega isso? Você viu que a manifestação de Cristo em nós precisamos desse fruto do Espírito, está escrito em Gálatas. Quando a gente é transformado, como as coisas se transformam, gente, na nossa vida e para quem nos está olhando. Fruto não se fabrica,
ele se desenvolve. Quando a raiz, olha só, tem uma árvore, quando a raiz está saudável, o fruto aparece. Aparece. Você não precisa anunciar para as pessoas, eu mudei, eu tô diferente, nossa, eu tive um insight essa noite, de noite eu dormi, acordei de outro jeito. Não, gente, agora, não. As tuas atitudes vai falar por você. Quem está entendendo essa identidade em Cristo? Romanos 8:29 tá escrito aqui, ó. Outra palavra. Conforme a imagem do Filho. Nossa jornada, gente, é parecer cada vez mais perto de Cristo, com Ele. Essa é a nossa jornada. A nossa jornada é ter o caráter de Cristo. Isso não é uma perfeição imediata, não, amado. É um processo diário. É todo dia. Por isso que existe aquela descida todo dia. Como a Jan disse, né? Eu decido todo dia. Foi a Jan que disse, né? Eu decido todo dia. Tento a melhor versão. Foi a mesma? Tento a melhor versão todos os dias. A Lili tá aí, diz assim, ó. Pra falar a verdade, não tô conseguindo. Vamos lá. Vontade tenho. Mas no momento é ansiedade forte. Tomo remédio. Parece impossível qualquer realização. Sem querer ser pessimista, mas não estou conseguindo. Lili, é o seguinte, olha. Como você falou, você toma remédio, minha amada, para a tua ansiedade. Então, algo químico. Você precisa tomar para ansiedade. A primeira coisa, amada, é cuidar realmente da alma. É entender. A alma são as emoções. É entender o que acontece com a tua alma. Quais são as suas dores? Quais são as suas feridas? Por que da ansiedade? O que acontece? O que acontece que te dá ansiedade? Qual o medo do futuro? Porque a ansiedade está ligada ao quê? Ao futuro. Lili, deixa eu te falar. Não é da noite por dia. Não é. É um processo. Você tem que tomar as decisões diariamente. Hoje eu vou fazer isso, algo diferente. Sempre tomando, Lili, decisões. É um processo, não é da noite pro dia. A primeira coisa é cuidar da sua alma e ver da onde vêm os gatilhos. Entendeu? É da onde vêm os gatilhos. Nada mais do que isso. Identidade, vamos voltar lá. Antes de agir, você começa a perguntar, é aquele negócio. Cristo faria isso? Cristo andaria nesse ambiente que eu estou? Cristo falaria essas palavras? Quais são a postura que eu tenho que ter em Cristo? Outro capítulo, Colossenses 3:17. Tudo façam em nome do Senhor. Não é sobre altar. Não é só na igreja, não. É no trabalho, na pressão, no conflito. É o que eu falei. É manifestar Cristo em nossas vidas. É isso. É ter o Senhor em nossas vidas. E eu tenho certeza, você que está aí, você consegue vivenciar isso. Você consegue sim, Lili. Você consegue vivenciar isso. Mas primeira coisa, é necessário para uma identidade buscar quais são os traumas, quais são as dores, o que é que está pegando, o que é que machuca. É fazer uma introspecção, buscar aonde foi que aconteceu e por que dá esses gatilhos.
Isso aí, gente, é cura de alma. Lili, não tem nada a ver com o espírito. O espírito, ele está pronto. O espírito é aquilo que você é para Deus. Hoje nós estamos falando do espírito. O que é que você é diante da sua identidade em Cristo. Deu para entender? Deu para entender que uma coisa é totalmente diferente. Estão conjuntas sim, mas elas são totalmente diferentes. Espírito. Eu sou filha. Eu decido ter o caráter de Cristo. Eu decido seguir a Cristo. Eu decido ser uma discípula. Eu decido andar de acordo com os passos. Eu decido ser uma pessoa melhor para o outro. Eu decido parar de murmurar. Eu decido fazer o que é certo. Eu decido as minhas ações. Isso é tudo espiritual. Agora, vamos cuidar aí da alma? Vamos cuidar da alma? O que está acontecendo com a alma? Quais são os traumas aí da alma? É diferente. É muito diferente. Deu para entender, gente? Decida. Vai marchando, vai andando, vai buscando aquilo que está te prejudicando emocionalmente, a alma. Busca uma resposta. E quando a gente tem consciência do que é que está machucando, a gente vai lá e chega para o Senhor e diga: isso me machuca, isso me machucava, hoje eu decido, não me machuca mais. Eu tô preocupada com o futuro, eu não sei como eu vou pagar essa conta, eu não sei o que vai acontecer no meu relacionamento, eu não sei o que vai... Entrega para Cristo. Sempre haverá um caminho. Deus sempre nos dá um caminho. Nós precisamos confiar, porque nós somos filhas, nós temos uma identidade. Isso é dia a dia, isso é o poder da decisão. Amém? Como eu comecei a falar nessa live, quem está lá no meu grupo de transbordo, algo novo vem por aí. Para esse tratamento de alma mesmo. Para tratamento de alma mesmo. Fiquem ligados, porque já já muita coisa nova. Muita coisa nova. Porque é necessário nós manifestarmos Cristo em nossas vidas. Quem somos é aquilo que o Senhor diz que somos. Somos filhas, somos amada. Não vamos deixar os problemas, as situações, a circunstância que o nosso olho tá vendo, nos o quê? Nos matar. Nos deixar numa prisão, nos deixar com medo, paralisada. É isso que nós temos que ter consciência. A gente tem que marchar, vai pra frente, vai com tudo. Toma uma decisão e vai com tudo. Porque se você não for com tudo, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Você vai parar numa cama depressiva. Você não vai saber mais qual é a tua identidade. Por isso que o Espírito Santo do Senhor, ele se movimentava sobre a terra. Gente, aprenda, tudo é movimento. Se movimente, não para. Busca aquilo que está te magoando, resolve. Busca aquele problema que está desafiando, resolve. Todo dia é poder da decisão. Diga, eu decido. Porque quem decide é você. Outra pessoa não tem condições de decidir por você. Não tem condição. Você decide. Você é a filha. O Senhor diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém?
E eu quero profetizar nesse último dia de live. Estaremos juntas. Fique olhando nosso Instagram. Estaremos juntas. Eu profetizo na tua vida. Que você entenda quem você é. Você é filha amada e separada. Seja forte, seja valente. Vença seus medos, vença a sua ansiedade, vença a sua depressão, vença aquilo que te faz mal, vença os seus traumas, vença a sua dor e caminha, faça, escolha Cristo, demonstre Cristo dentro de você, na sua atitude, não é só na falação, é na atitude. Caminha, que todos vão olhar para você e vai dizer, essa é filha mesmo de Deus amado. Essa, a tua luz, a tua unção vai estar nisso. E eu profetizo nesse dia para você, em nome de Jesus. Você que não assistiu as outras lives, vá no meu Instagram, vá no meu YouTube, o Ana Jorge, e assiste todas, porque eu tenho certeza, como eu fui curada nesses 21 dias de desafio, você também vai ser curada. Eu tenho certeza. Basta uma decisão. Eu amo vocês. Deus abençoe e até daqui a pouco. Se você tiver alguma dúvida, escreve lá, escreve no nosso grupo de transbordo, porque de lá eu vou ler e eu vou responder. Amo vocês. Deus abençoe.